Então, para iniciar aqui o meu trabalho, vou fazer aqui o nozinho. Nem muito largo, nem muito apertado. Vou levantar aqui 40 pontos na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Eu resolvi começar com 38 pontos ao invés de 40. Então agora eu salto essa primeira correntinha aqui, ó, tem a da agulha, tem esse ponto aqui, eu vou no segundo e vou levantar o segundo ponto. O próximo. Quem achar que eu tô fazendo muito rápido, pode ir em configurações e diminuir a velocidade do vídeo. Porque quando eu ensinei a fazer o ponto meia e o ponto tricô, eu fiz o vídeo bem devagar. Mas aqui, vocês já treinaram bastante como levanta os pontos na agulha, como que faz ponto meia, como que faz o ponto tricô, então não há necessidade de eu fazer tão devagar, ok? Tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Então, terminei de levantar os pontos na agulha, vou virar o trabalho e para eu começar a tecer aqui, eu passo os pontos para a agulha auxiliar. E agora eu vou fazer uma carreira toda em ponto meia.
Eu venho aqui, introduzo a agulha, busco o fio e passo. O próximo, a mesma coisa. Então, até o final da carreira, eu vou tecer todos os pontos em ponto meia. Vai ficando assim o trabalho. Eu vou tecer os meus aqui. Quando chegar no finalzinho da carreira, eu volto aqui com vocês. Então, eu tô terminando aqui a primeira carreira toda em ponto meia. Fiz aqui os 38 pontos em ponto meia. Terminei. Vou segurar aqui e puxar o fio que tá na carreira anterior. Aqui, ó. Então, tirei tudo, viro o trabalho, vou passar os pontos para o fio auxiliar e fazer a segunda carreira igual à primeira, toda em ponto meia. Eu vou continuar fazendo aqui e volto com vocês quando eu chegar lá no finalzinho da carreira. Tô terminando aqui toda a carreira em ponto meia. Tô aqui no último ponto em ponto meia, ok? Aí vou vir aqui e na carreira de baixo, presta bem atenção, aqui o fio tá saindo da carreira que eu acabei de tecer, é o de cima. Eu vou puxar o de baixo. Aqui, ó, eu puxo, ele vem aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou liberar a carreira anterior. Agora, eu viro o trabalho, tiro a agulha para fazer. Bom, nós agora vamos fazer o transpasse, onde fica a casa de botões de um lado e do outro os botões, né? Então, eu vou aumentar aqui eu venho aqui no primeiro ponto, introduzo a agulha e busco, não deixo o bambo, tá? E busco a linha. Então, a partir dessa argolinha aqui, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou saltar a primeira, vou aqui na segunda
e levanto um ponto. Então, eu já tenho 2 na agulha. Na próxima, levanto um ponto. 3. Com mais um aqui, 4. Então, eu levantei os 4 pontos. Aumentei 4 pontos aqui no começo. Essa linha que tá aqui é o primeiro ponto aqui, ó. Eu não posso deixar de tecê-lo. Eu venho aqui, introduzo a agulha e trago. Então, aqui, ó, 2, 4, 5, contando com o primeiro ponto aqui. Agora, eu vou continuar toda a carreira em ponto meia, como eu já estava trabalhando anteriormente. Até o final eu vou fazer aqui e volto com vocês, porque na próxima carreira nós vamos novamente aumentar 4 pontos no início, tá ok? Vai ficando assim o nosso trabalho. Tô chegando aqui no final da carreira, tecendo em ponto meia. Pronto, já encerrei essa carreira. Venho aqui e vou puxar da carreira de baixo, ó. O trabalho ficou aqui na carreira, a agulha ficou aqui na carreira de cima que eu tô tecendo. Só que tem um porém, gente. Esse aqui é o lado direito do nosso trabalho. Esse aqui vai ser o avesso. E o avesso nós vamos fazer sempre em tricô. Vai ser assim. Agora, do começo ao fim, ponto meia no lado direito e ponto tricô no lado avesso do nosso trabalho. Então, eu vou introduzir aqui e buscar a linha lá. E vou fazer os 4 aumentos. 1, 2, 3, 4. Salto o primeiro aqui, venho no segundo. Em tricô, tá, gente? Linha pra frente, introduzo aqui e levo lá pra trás. 2 pontos. 3 e 4, que é o avesso, vai ser todo em tricô. O primeiro ponto tá aqui, tá? Eu não posso saltá-lo, ó. Esse aqui é o primeiro ponto. Eu vou tecer em tricô. Linha na frente da agulha sempre para fazer o ponto tricô. Venho aqui e busco, tá? Então, até o final da carreira, até os 4 pontos finais lá, que foi aumentado na carreira anterior, nós vamos tecer em tricô. Sempre vai ser assim, avesso em tricô e o lado direito do nosso trabalho em meia, tá? Então, aqui o ponto tricô. Se você ainda tiver dúvida
de como faz o ponto meio e o ponto tricô, é só olhar na playlist a aula 1 e 2. A aula 1 eu ensino levantar os pontos na agulha e tecer o ponto meia, e na aula 2 eu ensino o ponto tricô e como arrematar os pontos, tá bom? Então, toda a carreira até o final, tecer em tricô. Vai ficando assim. O ponto tricô é essa bolinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar de perto. Aí. Essas bolinhas aqui é o ponto tricô. E esse Vzinho aqui é o ponto meia. Por quê? Porque o avesso do ponto tricô é o ponto meia. O avesso do ponto meia é o ponto tricô, tá? Então, até o final, faz aí todos os pontos em tricô. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Tô chegando aqui no final da carreira. Lado avesso, todos os pontos em tricô. Pronto, encerrei essa carreira. Vou pegar aqui da carreira de baixo e puxar. Aí vai liberar aqui, ó, o cabo auxiliar. Pronto. Viro o trabalho, puxo os pontos para o cabo auxiliar e agora nós vamos iniciar a carreira do lado direito do trabalho, que sempre vai ser em meia, como eu falei com vocês. Mas os pontos de borda, ou seja, aqui da beirada, sempre vão ser em tricô. Então, eu introduzo a agulha no primeiro ponto e não vou tecê-lo, tá ok? Sempre o primeiro ponto vai ser sem tecer. Passo a linha para frente do trabalho e vou tecer 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 6 pontos, 2, 4, 6. Sempre esses 6 primeiros pontos da carreira do lado direito do trabalho, eu vou tecer em tricô, passando o primeiro ponto sem tecer. A linha tá para trás do trabalho, eu vou tecer 4 pontos em meia. 1, 2,
3, 4, ok? 4 pontos em meia. Agora, eu vou fazer um aumento. Tá vendo o próximo ponto aqui? É esse aqui, ó. Aqui é o próximo ponto. Aí ele aqui na carreira anterior. Então, na carreira anterior, não aqui onde tá passando a fita. Aqui, ó. Esse é o próximo ponto. Antes dele, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Mostrar mais uma vez. Teci esse ponto em meia. O próximo ponto é esse aqui. Aí aqui, ó, tem a agulha auxiliar aqui. Eu vou introduzir e fazer uma meia. Certo? No próximo ponto, uma meia. Depois desse ponto meia, de novo, tá aqui a agulha auxiliar e tá aqui, ó. Aqui é a meia que eu acabei de fazer, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui e tecer mais um ponto meia. Agora, 4 meias. 1, 2, 3, 4 meias. Outra vez eu vou fazer o aumento. O próximo ponto é esse aqui, que eu vou tecer aqui uma meia. Então, aqui na carreira de baixo anterior, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, tem uma caneta aqui. Deixa eu mostrar com a ponta dela. Tá aqui o ponto meia, aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui e trazer a linha. Então, fiz um aumento. Teço esse ponto meia. E depois aqui, desse ponto meia, aqui, ó, sempre eu tenho que passar debaixo aqui da linha, não é da agulha auxiliar aqui, não. É aqui, ó, debaixo dessa linha, eu busco a linha lá atrás, fiz mais um aumento. Então, daqui, do primeiro aumento até aqui, nós começamos a tecer a primeira manga do nosso casaquinho. Agora, nós vamos para os pontos das costas, que são 14 pontos em meia. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui, ó, eu peguei foi o ponto de baixo, ó, tá? Tem que estar atento. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai enchendo assim, ó, você vai passando para o cabo aqui da agulha auxiliar, né? Já fiz aqui 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 pontos. Então, aqui eu terminei de fazer os pontos das costas. Agora, eu vou iniciar a segunda manguinha. Eu venho aqui eu vou tecer o próximo ponto meia. Então, a meia da carreira de baixo tá aqui. Aí, aqui, ó, eu vou introduzir a agulha, fiz um aumento. Teço o ponto meia. Depois do ponto meia, aí ele aqui. Aqui eu vou introduzir a agulha e fazer mais um aumento. Então, é um aumento, uma meia, um aumento. 4 meias. 1, 2, 3, 4. E agora, fazer o outro aumento da manguinha. O ponto meia, antes dele aqui, ó, aqui tá o ponto meia, antes dele aqui, ó. Introduzo a agulha, vou lá e busco a linha. Teço o ponto meia. E depois dele, mais um aumento aqui, ó. Esse aqui é a meia, aqui. Mais um aumento. E para encerrar essa carreira, 4 meias. 1, 2, 3, 4. E como aqui no início da carreira, 6 pontos de borda em tricô, aqui também, aqui ó, 2, 4, 6 pontos em tricô. A linha para frente do trabalho e teço. Opa. 1, aqui ó, o problema de trabalhar com lã, muitas vezes pode acontecer isso aqui, a linha introduz entre os fios da lã. Então, 1, opa, a linha para frente do trabalho. Já fiz o primeiro, segundo, o terceiro, o quarto ponto, o quinto ponto e o sexto e último ponto da carreira aqui em tricô. Então, terminei essa primeira carreira aqui da pala do nosso casaquinho. Cuidado aqui para não perder os pontos. Puxei aqui, venho aqui. Da carreira de baixo, eu puxo. Pronto. Nessa carreira aqui, nós passamos de 46 para 54 pontos, com esses aumentos nas cavas, tá? Aí, agora, eu libero a agulha e a carreira do avesso sempre, como eu já falei, todas as carreiras do avesso serão em tricô. O primeiro ponto, eu introduzo a agulha e não teço. Mas não deixa ele bambo não, tá, gente? Ajusta assim na agulha para ficar bonitinho, ó. Passo a linha para frente do trabalho e vou tecer todos os pontos que estiverem na agulha até o final da carreira em tricô.
como eu falei, a lã, você tem que ficar atento nesses... Então, todos os pontos do avesso em tricô. Tem erro não, né, gente? Até os aumentos, você nem vai ver, vai descer sem saber que é o aumento. Tá ok? Então, nós vamos fazer em tricô até o último ponto na agulha. Eu vou terminar aqui a minha e vou voltar para fazer com vocês a terceira carreira da pala aqui do nosso casaquinho, que vai ficando assim, ó. Tá ficando bonitinho nosso trabalho. Então, eu vou terminar minha carreira aqui e volto para fazer a terceira carreira com vocês. Então, eu fiz aqui toda a segunda carreira no avesso em tricô. Eu não vou ficar fazendo junto com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E não tem segredo, é só passar o primeiro ponto sem tecer para a agulha, né? E continuar tecendo toda a carreira em tricô, não tem segredo. Então, agora vamos para a terceira carreira. Eu passo o primeiro ponto sem tecer, passo a linha para frente, que eu vou fazer 6 pontos, né? Os 6 primeiros pontos aqui. Então, já fiz o primeiro sem tecer, agora o segundo, os 6 primeiros pontos são em tricô, só que o primeiro sem tecer. 2, 3, 4, 5 e 6. Essa lã é bem chatinha de trabalhar com ela, porque tem hora que o gancho da agulha só pega a metade dos fios e Duda balançando a mesa. Minha ajudante. Tá, então fiz os 6 primeiros pontos em tricô, né? Agora vamos continuar aqui a parte da frente do nosso casaquinho. Mais 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Agora chegamos na manguinha, primeiro aumento da manguinha. Tá aqui o ponto meia. Então, na carreira de baixo, antes do ponto meia, tá ele aqui, antes dele aqui, ó. Ignora a fita, tá? Aqui, ó.
introduzo a agulha, primeiro aumento, teço o ponto meia, o segundo aumento, aqui, ó, tem o ponto meia aqui que eu acabei de tecer, aqui eu vou introduzir a agulha e tecer mais um ponto na carreira anterior. Então, continuando aqui a manguinha, mais 6 pontos em meia. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o outro aumento da manguinha. Vamos lá. Tá aqui o ponto meia. Na carreira anterior, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, meia. Então, agora eu teço o ponto meia. E agora, o outro aumento. Depois do ponto meia aqui, o outro aumento. Agora, então, terminei aqui a primeira manguinha, tá? Os aumentos da primeira manguinha. Agora, eu vou tecer 16 pontos meias aqui pras costas. Só que eu vou dar uma pausa no vídeo pra não ficar muito longo, tá? Tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2... São 16 pontos. Quando chegar no 16º, eu volto pra gente fazer a segunda manguinha, tá ok? 15, 16. Então, fiz os 16 pontos das costas. Agora, eu vou fazer a segunda manguinha. O aumento aqui, antes do ponto meia, ó, na carreira anterior. Agora, o ponto meia. Opa. O outro aumento aqui depois do ponto meia. E aqui dentro da manguinha, vou tecer 6 pontos em meia. Um, 2, 3, 4, 5, 6. O último aumento aqui da manguinha, tá aqui o ponto meia. Aqui antes dele, um aumento, teço o ponto meia e depois dele, aqui, ó, o outro aumento. Pronto, então terminei a segunda manguinha. Agora, na parte da frente do trabalho, 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5 meias e resta aqui os 6 pontos de borda aqui do casaquinho.
Mas tá um problema que acho que é a posição que eu tô aqui para gravar. Seis. Opa. Então, agora eu passo a linha para frente e vou tecer aqui os 6 pontos em tricô. Não é difícil, né, gente? Só prestar atenção. Um tricô. Dois. Dois. Olha aqui o fiozinho vindo. Tá vendo? Pega a metade do fio. 3. 4. 4, 5 e 6. Então, terminamos aqui a terceira carreira da pala. A quarta carreira é toda em tricô, apenas passando o primeiro ponto aqui da agulha sem tecer, tá? E tece até o final em tricô. Aí eu volto com vocês para fazer a quinta carreira do nosso casaquinho aqui, da pala do casaquinho, ok?